Gente, eu fiz uma enquete nos stories a respeito da procrastinação. Fiz algumas perguntas, um teste rápido, com algumas perguntas onde o sim seria a resposta para quem procrastina, o mais ou menos para quem faz isso de vez em quando, com uma certa frequência, e o não para quem nunca procrastina. E assim, foi uma constatação do que a gente já sabe. A maioria das pessoas procrastina. Quando não de uma maneira crônica, né, sendo tudo sim, mais ou menos com certa frequência. Então ela está sempre evitando fazer tarefas importantes, se atrasando em compromissos, deixando decisões importantes para a última hora, entregando coisas no prazo máximo, ou até deixando de entregar no prazo e pedindo um novo prazo, enfim. A procrastinação faz parte da vida das pessoas, da maioria das pessoas. E é uma coisa que a maioria das pessoas sabe que faz. Elas reconhecem que procrastinam, sentem aquele desconforto por não conseguir fazer as coisas de maneira simples, rápida, elas deixam para o último momento e sofrem com isso, ficam ansiosas, estressadas, mas não conseguem mudar. Então, eu preferi fazer um vídeo para falar um pouquinho de como entrar em ação, para começar a ter uma vida reduzindo ao menos a procrastinação, né? Fazendo ser uma vida mais leve, sem viver sob essa pressão de estar sempre deixando as coisas para a última hora, enfim. O fato é, na nossa vida existem coisas que a gente precisa fazer, mas que não são as coisas melhores de fazer. Se você é empresário, você vai ter que lidar com atividades na sua rotina que não são as mais agradáveis. Se você é um profissional de alguma empresa, você também vai ter as atividades que você ama e vai ter as atividades que você detesta. Se você não gosta de burocracia, na nossa vida a gente está sempre tendo que fazer algumas coisas que são burocráticas, que demandam um tempo que a gente tem que se dedicar e fazer. E algumas vezes a pessoa procrastina tanto que até atividades que ela sente prazer e que ela gosta, mas ela deixa embolar por vários motivos. O primeiro passo é entender por que a gente procrastina tanto, por que a gente faz isso, por que a gente adia coisas importantes e às vezes adia até as nossas metas, os nossos sonhos através da procrastinação. Então, por isso que eu falei no teste e vou reforçar aqui que é importante o autoconhecimento, você entender realmente quais são os motivos que estão te impedindo de ir adiante, de ir à frente, de ter velocidade naquilo que você precisa realizar. Por exemplo, você pode ter um medo de encarar um novo projeto, de saber o que vai acontecer lá na frente, um medo do sucesso ou um medo do fracasso, que te faz sabotar esses seus sonhos. E com isso você procrastina, deixa para depois, vai adiando aquela ação, aquele momento que você precisa continuar ou começar e que vai te fazer chegar mais perto desse seu objetivo. Então pode ser esse motivo, ou seja, existem várias crenças que podem estar te impedindo de continuar ou de andar com a velocidade que você precisa e por isso você vai adiando. Ok, mas eu já sei que eu procrastino, isso aí atrapalha a minha vida e o que é que eu faço para mudar? Uma técnica que eu tenho usado na minha vida, eu já fui uma procrastinadora crônica e já fiquei muito ansiosa por conta da minha procrastinação, ou uma coisa levava a outra, não sei. No final as coisas meio que se confundem. Você fica ansioso porque você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer e você continua não fazendo, mesmo sabendo que aquilo é muito desconfortável e que você não vai ficar nada bem. Então, o que é que eu coloquei como meta na minha vida e fui fazendo e que foi me tirando desse lugar de procrastinadora? Eu fui incluindo pequenos hábitos diários e fui dando um comando para meu cérebro de que eu preciso fazer aquilo, apenas fazer, sem pensar, sem me programar. Se veio o pensamento e se eu sei que tenho que fazer aquilo naquele dia, eu simplesmente vou e faço. Ah, mas isso funciona? Funciona sim, porque na verdade é um processo de educar o seu cérebro. O primeiro passo para você sair desse quadro de procrastinação é você planejar a sua vida. O planejamento da sua vida ele é feito de maneira simples, é você colocar no papel o teu hábito
de colocar no papel a sua rotina, porque na verdade tudo é hábito e o cérebro aprende com o hábito. Você tem que fazer todos os dias até ele aprender e virar uma coisa automática. É como quando a gente aprende a dirigir. No começo a gente fica tentando lembrar das coisas, mas com o tempo, você fazendo aquilo repetidas vezes, uma hora você vai fazer sem pensar. Você simplesmente vai e dirige. Você não fica pensando em pisar no freio, em pisar no acelerador, em trocar a marcha do carro. Você simplesmente vai e faz. Então, o hábito diário das suas rotinas é a mesma coisa. Você vai começar fazendo, condicionando a sua mente ao que você tem que fazer, e com o tempo você já vai acordar e vai virar uma coisa fluida da sua rotina, aquilo que você tem que fazer. Então, se você pensa que você quer acordar às 6 da manhã ou 7, o horário que for conveniente para você, e você quer fazer uma meditação, depois você quer fazer a leitura de um livro, depois você quer responder os seus e-mails, depois disso que você vai se arrumar para ir para o trabalho, ou se você trabalha em casa, vai começar a sua rotina de trabalho em casa, você tem que fazer todos os dias, mesmo que seja um pequeno período de tempo. E é bom que seja um período pequeno de tempo, porque se você colocar tempos grandes, já é uma maneira de seu cérebro te sabotar e dizer, poxa, eu vou perder muito tempo fazendo isso, deixa para amanhã. Não, faça nem que seja 5 minutos. Se você colocou que vai meditar, você para e medita 5 minutos que seja, 2 minutos, mas faz, simplesmente vai e faz. E aí, com algumas semanas, você já vai percebendo que já conseguiu introduzir aquilo ali na sua rotina, de uma maneira leve, de uma maneira fluida. Uma outra coisa que funciona muito bem para a procrastinação é o gatilho. Por exemplo, se você se matriculou na academia, você sabe que você tem que ir na academia, mas você já acorda achando que seu dia está uma loucura e que você não vai conseguir ir, coloca a roupa da academia. Claro, se isso for possível, se você não trabalhar fora, não tiver que colocar um outro tipo de roupa, você vai resolver algumas coisas na rua, coloca a roupa da academia. Eu canso de fazer isso. Eu sei que acordei em cima da hora, vou ter que levar meu filho na escola, depois tem um monte de coisa para fazer. Eu coloco meu tênis e coloco a roupa da academia, porque eu sei que em qualquer intervalo de tempo que eu tiver ali na minha manhã, eu entro na academia. Eu simplesmente passo, como é muito perto da minha casa, resolvi as coisas, estou voltando para casa, eu entro no estacionamento da academia e eu vou. Simplesmente, quando eu vejo, já estou lá dentro, já estou fazendo as coisas e não falto, não consigo ficar sem fazer, porque eu já coloquei um gatilho em mim, que foi a roupa da academia, o tênis. Isso aí é tipo o meio caminho andado. Eu já estou quase lá, então eu preciso simplesmente ir. Eu não penso muito no que eu vou fazer, porque se eu ficar pensando, o nosso cérebro, claro, muito inteligente, ele vai sabotar e vai me colocar uma outra atividade para que eu não possa ir. Então, eu coloquei a roupa, que é o gatilho, e simplesmente fui. A chance de dar errado é nula. Então, a gente começa a ensinar. O que vai fazer de fato as coisas acontecerem? É o hábito, é você fazer aquilo repetidamente, todos os dias. Se é uma rotina que você quer introduzir na sua vida, fazer todos os dias. Se é uma atividade, uma tarefa que você vai ter que fazer pontual, é você, a primeira vez que vier na sua mente, por exemplo, precisa fazer a declaração do imposto de renda, que é uma coisa que só faz uma vez no ano. Parou hoje aqui, você pensou, preciso fazer a declaração do imposto de renda, o site já está aberto? Senta e faz. Não fica pensando, mas eu tenho tantos dias ainda para fazer. Mas eu não tenho como fazer agora. Não, senta e faz. Se ficar alguma pendência, você volta depois e faz, mas pelo menos você já adiantou quase tudo, você só falta preencher um determinado documento. Não fica colocando, não dá espaço para entrarem as desculpas e você acabar não fazendo aquilo naquele momento, porque com certeza, se você não faz naquele momento, você vai deixar para a última hora. E de repente você vai até perder o prazo, porque na última semana o site não funciona muito bem e aquilo vai acabar te atropelando. Se você acostuma a fazer as coisas na sua vida assim, dessa forma, sem pensar, apenas ir e fazer, você vai começar a ter um alerta da sua mente. Toda vez que você está indo procrastinar com alguma coisa, você sabe disso, o seu cérebro vai dar um sinal, vai lá e faz. E aí você também não pode ficar se enganando, você ouvir esse comando, vai lá e faz, você não ir fazer,
você volta ao hábito de não fazer. E aí esse gatilho, esse comando já não vai começar a funcionar muito bem. Então, é você realmente fazer a sua parte, de entrar em ação. E como eu sempre falo, espiritualidade, autoconhecimento, sem entrar em ação, não funciona, não tem técnica e não tem milagre que aconteça se você não estiver disposto a mudar, não estiver disposto a entrar em ação. Mas se você estiver disposto e entrar com as ações necessárias, com certeza a mudança vai acontecer. Depende muito mais da gente, mas assim, existem caminhos que facilitam muito o processo. Então eu tenho usado na minha vida isso e assim, eu confesso que o ano de 2019 foi muito diferente e eu sinto que agora 2020 já está começando diferente, totalmente diferente, porque eu já consegui colocar como hábito várias coisas que eu tentava e não conseguia. E isso também vai começando a desconstruir aquilo que a gente tinha como a nossa mente, né? Porque a procrastinação, ela constrói uma imagem errada do mundo na nossa mente, que a gente acha que tudo pode deixar para depois. E quando você começa a fazer o contrário, acontece o contrário, você começa a ficar se policiando mesmo. Toda vez que a procrastinação vem na minha mente, que tem alguma coisa para fazer e que eu procrastino, eu já recebo o comando e eu já sei que eu preciso obedecer. Então, é fácil, basta começar e eu quero ver a sua experiência. Divide aqui comigo se você já faz isso, se você começar a fazer, como é que está sendo para você, as suas dificuldades e vamos trocar aqui.